Cuidado para você não entrar nesta nesse falso ensinamento de que todo mundo vai para o céu. Cuidado, gente. Eu estava nisso, tá? Porque todos os velórios que eu ia, sempre ali eu falava, não, tá, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai para o céu. Todos os caminhos levam a Deus. E aí, diante da verdade da palavra de Deus, isso não consegue subsistir. Para entrar no céu tem que nascer de novo. Ninguém entra no céu sem o novo nascimento. E tem um texto que é muito claro a respeito disso. Olha só que tremendo, é muito claro. João capítulo 14, versículo 6. Texto muito conhecido de todos nós. Olha aqui que Jesus fala. Disse Jesus. Vamos falar comigo juntos? Bem calmo, ó. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós observarmos e atentarmos com muito cuidado para o texto, não precisa explicar nada. Jesus está dizendo, ninguém vai para o céu se não for por meio dele. Ele é o caminho. Por isso que quando eu ouvia todos os caminhos levam a Deus, eu falava, é verdade. Né? Existem tantas formas, você pode escolher a forma. E aí quando eu ouvi isso, o meu mundo ruiu. Eu falei, não. Isso aí que falaram não é verdade. Isso é um enganador. Só tem um caminho que nos leva ao céu. E esse caminho chama Jesus. E esse Jesus é o das Escrituras Sagradas. Deixa eu lembrar isso aos irmãos, por favor. João capítulo 7, versos 37 e 38. Me permitam mostrar, porque é importante que a gente saiba. Quando eu falo assim, precisamos conhecer Jesus das Escrituras, é exatamente porque ele falou isso. No último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E olha o que ele diz agora. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. É Jesus fluindo, transbordando na vida daquele que nasceu de novo. Por isso que precisamos conhecer as Escrituras. Tem um texto que ficou muito conhecido nesses últimos anos, e amém por isso, tá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É claro que, esclarecendo aos amados, o que é a verdade? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então precisa conhecer Jesus. E o que ele fez por você. O que ele fez por mim. O que ele fez por nós. Nisto se manifestou o amor de Deus. Deus enviou o seu unigênito, seu único filho, para que nós pudéssemos ser salvos da condenação eterna. Todo ser humano, por causa do pecado que tem dentro dele, está condenado. Mas o Cordeiro de Deus veio. Aleluia. Ele veio. Ele veio para nos livrar do pecado. E ele fez isto. De que forma? Nos fazendo nascer de novo. O pecado é tão terrível, meu querido e minha querida. O pecado é tão terrível, é tão maligno, que não tem como consertar o homem. O pecado, ele realmente destruiu a raça humana. Entende por que tem que nascer de novo? Porque não tem como arrumar. Não tem como endireitar, não tem como consertar. Tem que fazer de novo. O pecado é tão terrível que só tem um jeito de você ficar livre dele. É morrendo. E é isso que Jesus veio fazer. Amados, Jesus é a vida. Ele tomou o cálice da morte por você e por mim. E sabe o que é o cálice da morte? Ele tomou nós todos. Porque quando ele foi para a cruz, por que sempre mostram Jesus sozinho na cruz? Porque isso é uma mentira. Ele não estava sozinho. Hã? Ou a cruz sem ele também, porque falar só da cruz, sem Jesus, não tem valor nenhum. Falar de Jesus sem a cruz não tem valor. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. Então, a grande revelação, a maior de todas, o milagre, é quando Deus abre teus olhos para que você creia em João capítulo 12, verso 32. Eu falo assim, ó, eu escrevi isso na minha Bíblia até hoje. A chave para entrar no céu está aqui. Coisa minha. Eu coloquei ali que eu falei, opa, aqui está a chave. Porque Jesus é a porta, não é? Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Como é que eu entro na porta? Aqui, ó. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Deixa eu falar o que é ser levantado da terra. Jesus falou disso para Nicodemos, lá em João capítulo 3, verso 14. Quando Nicodemos perguntou para ele, peraí, tem que nascer de novo? Como é que faz para nascer de novo? Nicodemos perguntou, coloca para mim no versículo 9. Ele perguntou como é que faz. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Como é que faz? E aí Jesus falou no versículo 14. Falou para uma pessoa que conhecia as Escrituras, tá? Falou para um judeu que conhecia a história. Sabia que o povo dele, em certo momento, que recebia da graça de Deus o maná todo dia, um dia aquele povo chegou e disse, a gente não aguenta mais esse pão miserável. Esse era o pão que vinha todo dia no orvalho. Imagina, gente, isso dava no deserto. No deserto.
no orvalho, assim. Eles iam lá e recolhiam isso e comiam. 40 anos Deus sustentou o povo com maná. 40 anos não gastou a sandália. 40 anos não gastou a roupa. Olha que coisa tremenda. Só que aquele povo chegou uma hora e falou, a gente não aguenta mais esse pão. Não aguento comer esse pão mais. Quem sabe o que Deus fez? Deus enviou uma praga de cobras. Cobras não, eram serpentes abrasadoras. Ou serpentes mortais. Que quando picava uma pessoa, ela morria. E começou a morrer muita gente. E aí sabe o que aconteceu? O povo chegou, ai Moisés, vai lá, fala com Deus, por favor. E aí eu sempre lembro de uma coisa. Não vamos deixar isso acontecer na nossa vida, tá? Eu vou ser bem chulo agora, com amor, pra falar com vocês. Não deixa a água bater na tua bunda, não. Porque só quando a água bate na bunda é que a gente vai, ajoelha e busca e pede, ai... Não faz isso não, porque tá cheio de exemplo na Bíblia. A gente deve buscar e adorar a Deus todos os dias por tudo, dar glórias a Ele em todas as coisas. Mas o povo foi lá e falou, Moisés, ora a Deus. E Moisés foi lá, Senhor, nós vamos morrer tudo aqui, Senhor. O Senhor nos tirou lá do Egito para morrer tudo aqui. E Deus então falou para Moisés, Moisés, você faz uma serpente de bronze, coloca na ponta do haste, finca lá na areia. Todo aquele que olhar para essa serpente, tendo sido picado, ele não vai ter mais o problema da morte. Esse veneno vai sumir dele. E foi assim que aconteceu. As pessoas olhavam para aquela serpente de bronze e o veneno sumia. Só para lembrar o que Jesus falou para Nicodemos em João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lá no deserto, a cobra jogou veneno para matar. Lá no jardim do Éden, a cobra, a antiga serpente, conseguiu inocular o veneno do pecado. Quando Jesus foi levantado da terra, ele levou todos nós com ele para a cruz, para que o veneno do pecado fosse destruído. Olha que lindo. Então, aquilo que o povo judeu sabia, agora nós sabemos. Jesus nunca esteve sozinho na cruz. Amado, isso é a coisa mais importante da tua vida que você saiba. Você estava lá. Eu estava lá. Ele me atraiu no corpo dele. Romanos 6,6 diz que nós fomos crucificados com Cristo para que o pecado fosse destruído. Quando você crê nisto, e só pode crer com a fé que Deus dá, pede a Ele. Senhor, me faz crer, porque eu quero crer de acordo com a Escritura. Então, se está escrito que eu fui crucificado com Cristo e eu fui, então me dá fé para crer. Olha o versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Peraí, morreu como? Verso 8 é para não ter dúvida. Ó. Ora, se já morremos com Cristo, você já morreu com Cristo na cruz pela fé? Porque só assim é que você está liberto do pecado. Lembra que eu falei que o pecador não tem jeito? Ele tem que morrer. E foi isso que Jesus fez. Ele levou você para morrer com ele. Ele levou a mim, levou você. Nós estamos hoje para celebrar a ceia, porque a ceia é isso. É para não esquecer, trazer a memória. Eu morri com Jesus. E agora vamos dar a ótima, maravilhosa, grandiosa notícia que Maria Madalena foi a primeira. Ela saiu correndo lá do sepulcro, dizendo, ele ressuscitou. E Efésios 2,6, o que está escrito? Me ajudem, meus irmãos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Tá aqui, ó. Não está escrito que nós somos ressuscitados com ele. Então, quando eu creio, isso se torna a realidade da minha vida. Novo nascimento. Novo nascimento, como é que se dá? Quando eu creio que eu morri com Jesus e renasci. Nasci de novo. Pela ressurreição juntamente com Cristo. Todos aqueles que receberam de Deus esta graça, essa revelação, formam a igreja, o corpo de Cristo. E a igreja hoje, em festa, está aqui para celebrar Jesus. A ceia tem um propósito ímpar. Faça isto em memória de mim, para não esquecer. Não esquecer daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do pecado. Deus nos libertou do diabo. E assim que se manifestou o amor de Deus, quando ele, colocando para nós a realidade, a verdade diante de todos nós. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus amados, isso nivela todos nós aqui. Porque se observarmos o texto com carinho, Jesus está dizendo, aquele que não nascer de novo, quem que fica de fora disto? Eu gosto de examinar, sabe? Eu fazia isso lá atrás e continuo fazendo. Peraí, Jesus falou que aquele que não nascer de novo, eu falei, não tem como ficar ninguém de fora. Ninguém pode ficar de fora diante da declaração de Jesus. Só tem um jeito de ficar livre de Satanás, do pecado, do mal, das trevas. É pelo novo nascimento. Quando você nasce de novo, agora você tem Deus como teu pai. Aleluia.
Agora o maligno não lhe toca. Agora você está selado com o Espírito Santo da promessa. Agora você é propriedade exclusiva de Deus. Agora você é santo. Não é porque você é certo, não. Não é porque você é perfeito. Santo significa você é separado. Deus te separou para ele. Agora você é dele. Propriedade exclusiva dele. Jesus falou assim, ó. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E agora? Então vamos falar de novo. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia! Fica firme aí. Fica firme aí. Por quê? Porque isso aqui é a vitória. Aquele que Deus alcançou, aquele que Deus lavou no sangue de Cristo, aquele que teve a revelação de Cristo, agora está nas mãos do Senhor. Ninguém agora arrebata você. O novo nascimento é irreversível. Aleluia, aleluia, aleluia. Irreversível.